Às vezes a gente tá tão apreensivo com uma coisa, tá conhecendo alguém ou tá passando por uma situação no trabalho. Você fala, deixa eu olhar o horóscopo, vamos ver como é que tá. Astrologia. Aí chegamos aqui, né? Signos e comportamento. O boom da astrologia entre os jovens. Aí diz o seguinte, por que milênios de geração Z estão redescobrindo os signos? Vamos lá, queria o seu parecer. O que eu acho disso? Que é um fato. Que é um fato. Eu fiquei pensando, gente... Eu sou millennial, né? Você também, né? Não, eu sou não, amor. Eu sou X. Você é X. Eu sou X, não sou, não. Sou. E é engraçado que eu acho que você é X? Sou. Não sei. Sou. É X. Sou X. Não, sou X. Sou X. Eu acho que essa coisa da astrologia, tanto com os millennials quanto com a Gen Z, vem muito do... É porque a galera às vezes confunde um pouco de astrologia com religião também. Acham que é uma coisa que tá ali. E, por exemplo, eu, falando da minha experiência, às vezes a gente tá tão apreensivo com uma coisa, tá conhecendo alguém ou tá passando por uma situação no trabalho. Você fala, deixa eu olhar o horóscopo, vamos ver como é que tá. Desse uma previsibilidade. E às vezes até um alívio. Tipo assim, evite tomar decisões. É um sinal. Você fala, então agora não, agora não. E eu acho que é uma coisa de autoconhecimento também. A astrologia é muito autoconhecimento, porque ninguém é 100% bom e 100% ruim, né? A gente tem todo mundo. Você acha que ajuda as pessoas a se auto-perceberem? A se auto-perceberem. De uma forma que não é impositiva. É. Do tipo assim, eu tô lendo ali e falo, não, né? Realmente, eu tenho essa tendência... Você acha que ajuda nisso? Eu acho que ajuda nisso. E é muito engraçado quando as pessoas vão se reconhecendo na astrologia. Tem um livro que eu amo, que chama Deu a Louca nos Signos, da Maria Talismã. Daquela página Astroloucamente. Nunca vi, mas vou ver. Eu gostei do título. Eu vou conseguir Deu esse a livro louca pra você. nos signos, Deu a louca adorei. nos signos. Esse signo é minha bíblia pra eu estudar tudo que eu estudo. Porque é muito maravilhoso. Porque tem o lado bom de cada signo, o lado ruim, o pai de cada signo, a mãe de cada signo. Os signos depois de levar um chifre, signos... Entendi, então é muito legal. Entendi. E eu tava gravando um filme agora, e aí lá no camarim eu tava falando sobre signo e tudo mais. Junta todo mundo. Junta todo mundo. Aí vem assim, vem um mundo. E foi muito engraçado que as meninas falaram assim, eu não acredito em nada disso. Eu sei que o meu signo é Libra, mas eu não sei nada disso. Eu falei assim, posso te emprestar? Porque eu ando com ele na bolsa, né? Entendi. Aí eu falei assim, posso te emprestar? Ela foi lendo aquela, ela falou assim, ó... Não acredito em nada, mas aqui tá batendo muita coisa, né? Tá coerente. E ela foi lendo e foi se interessando. Então eu acho que as pessoas, essa coisa de se identificar, de se perceber, eu acho que isso é muito forte. Isso aí dos milênios, eu acho que faz sentido. A geração Z, eu pensei por um outro lado. Isso aqui tudo é achismo nosso. Nosso, claro. Né? Porque senão a pessoa vai falar, doutora, falar, assim, não estou falando, não. Científico eu falei, vamos continuar falando de humor e o ato de sorrir. E vamos provar. Aqui é achismo nosso. Aqui estamos pensando, porque é muito popular mesmo. É muito. Né? Se tornou. A geração Z, como é uma geração que ela é muito... a ela foi dado pouca oportunidade de interação. E principalmente humana, esse olho no olho, essa coisa de sair com os amigos. A pandemia, então, quando pegou ali eles no início da adolescência, foi cruel. Porque é como se eles tivessem desaprendido a fazer relacionamentos sociais na época que era para fazer, que é a adolescência. E é um momento de descoberta, né? E é um momento de descoberta que você tem que descobrir no grupo. É aquele momento que os adolescentes... super rejeitam o pai e a mãe. Acham eles cafona. Que é sinal de que eles estão crescendo, né? Estão crescendo, tem que desconectar, né? Para poder se preparar para a vida adulta. Tá tudo certo. Eu acho que os pais tinham que levar isso com maior tranquilidade, não é? Meu filho gosta mais de mim. Não sou mãe. Eu tenho um filho do coração. Não, meu. Mas assim, não acho... Eu acho que quando alguém chega assim, esse meu filho do coração chega pra mim de vez em quando, pergunta umas coisas que eu falo assim, só ele pra perguntar essas coisas mesmo, né? Ele tá com 20 e pouco. Ele é milênio, no finalzinho. Aí eu falei assim, mas por que você tá perguntando isso? Não, porque ninguém nunca me falou. Aí eu falo, olha, deixa eu pensar. Aí eu começo a pensar em teorias para aquilo, né? E às vezes dá certo. A geração Z, eu sinto, por exemplo, hoje você vê a geração Z que pegou a pandemia nessa hora,
eles não têm. Eles têm muita dificuldade de olhar no olho. Muito. Eles estão no elevador e olham para baixo. Eles não fazem esse contato. Você vai um vendedor de loja da geração Z, eles ficam assim. Aí você que chega, amor, você podia pegar aquilo para mim? Né? As outras gerações, a pessoa vinha em cima de você, era até chato. Então, eu acho que eu entendo, porque assim, é como se eles recorressem aos signos para se preparar. Como autoconhecimento também, conhecimento das pessoas. Eles vão ter que ir à luta. Por exemplo, eu já vi geração Z e entrevista de emprego mãe e pai. Tamanha insegurança. E é a geração mais preparada, tecnicamente. Não, a cabeça deles tecnologicamente. E eles têm um medo, que é o medo da vida real. É o medo da vida. É isso que a gente encontra na rua. De falar, E aí, quando eu olhei para eles, falou assim, mas por que você gosta de seguir? Não, porque aí a gente mais ou menos tem uma ideia de puxar um assunto com a pessoa e já saber mais ou menos como a pessoa é. É claro que não é uma certeza, mas eu achei interessante. Então, assim, eu consigo entender da geração Z. A milênio, eu não sei, porque a milênio também é aquela geração que é muito eclética, né? De conhecimento. Tudo é interessante, tudo quer estudar um pouco de tudo, muito curiosa. A Z é mais focada, mas a Z teve menos vivência. Talvez. Eu acho que talvez seja isso. Porque explodiu mesmo, né? Explodiu. A minha mãe gostava virou cultura pop, né? A minha mãe virou cultura pop. Minha mãe gostava de signos e tinha uma astróloga chamada Zorionara. Que nome bom. Zara Ionara. E ela era na rádio. Eu me lembro de manhã, eu ia tomar café, né? Não tinha isso na TV, não. Aí tava lá o signo do dia. Ela falou, vem minha filha, vem. Era muito interessante. Essa mulher foi conhecidíssima, né? Morreu já há um tempo. Mas muito engraçado, que eu achava engraçado. A minha mãe, uma pessoa tão centrada, tão... parar para ouvir aquilo. E de uma outra época, né? E Total. falar assim, pra saber astrologia, isso. Né? Aí eu falava assim, coisa engraçada. E meu pai assinava o Globo. Meu pai até hoje assina o Globo. Meu pai ainda não virou fez 90 anos. Ele é vintage. Exatamente. ele gosta de ler o Globo ali, né? E tinha uma sessão de horóscopo da Zora Ionara. Ih, gente. Tinha. Era uma sessão assim. Tá vendo? Aquilo, a minha mãe lia todo dia. E é engraçado, interessante, né? É interessante, né? Isso. Mas não era uma pessoa supersticiosa, ela só falava, interessante isso aqui, eu vou observar. E ia trabalhar, entendeu? Nossa. Então, assim, mas eu nunca tive essa curiosidade, assim, eu achava interessante esse movimento da minha casa. Essa coisa de saber, né? Essa coisa de saber. E ela falava assim, eu falei, não vou ler não. Não precisa, você nasceu no mesmo dia que eu te falar. Literalmente, eu nasci no mesmo dia que minha mãe. Sua mãe? 31 de março. Literal. E parto normal. Ih, meu Deus ela do céu. falava, pode deixar que eu leio. Deixa que eu faço, gente. Eu vou ter um filho aqui, deixa que eu faço. Exatamente. Pode ir pra lá, não, vou colocar eu aqui leio. Pra fora, vai. Eu leio, fica tranquilo. Então, assim, isso eu achei, mas que é um fenômeno, isso foi com a tua... Com teu humor, você trouxe isso de uma maneira muito engraçada. Ai, que bom. Que não afasta. Então, a pessoa está ali, né, a impulsividade do ariano. Você, na praia de Ariano, eu falei, meu Deus. Teve uma hora que eu falei assim, eu já fui assim. Aí me deu uma sensação, tipo assim, ai, que bom. Menina, a Flávia. Que bom que eu melhorei nessa caminhada. Ainda bem que eu... Os arianos, eu sempre me baseei muito na Flávia. A Flávia é ariana. E ela é muito assim. Eu lembro direitinho que uma vez a gente tava no trânsito. E aí eu sou muito avoado. Muito avoado. Eu só concentro realmente quando tem que escrever, quando tem que gravar. Aí aquilo aí dentro do teu hiperfoco. Agora, fora, eu sou muito avoado, porque o meu ascendente é em peixes. Então eu tô aqui no mundo da luta, tô fantasiando. Sim. Aí eu lembro que a gente tava no trânsito. Um trânsito muito, muito caótico. E ela assim, Ricardo, faz assim com a mão que eu vou... Vou pra direita, pra esquerda. Fala que eu vou entrar aqui. Aí eu falei assim, tá. Eu botei a mão pra fora assim, fiz assim, ó. Ela, Ricardo, vai pra fora. Aí eu assim, ó. Eu com a mãozinha assim pra fora. Ela, Ricardo, vai pra ela. Dá licença. Ela me atravessou e fez assim, ó. Vou entrar aqui, tá, irmão? Ela falou, pô, não
não sabe dar seta, que faz isso aqui, vem com essa mãozinha aqui. Então ela é essa pessoa, ela não espera que as pessoas façam. Ariana não espera, exatamente. Quem tem TDAH não deixa de ser TDAH. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso significa que é um jeito de funcionamento cerebral, que é seu e é único. Então, você sempre terá TDAH. Agora, ele pode nunca te deixar na mão. Esse cérebro pode ser transformado de tal maneira que você só vai lidar com o que tem de bom. Não fique com essa questão de tipo assim, eu nunca vou conseguir. Vai conseguir, porque a gente está disponibilizando nesse curso todas as condições, as tecnologias mais avançadas, os remédios, tudo que vão te favorecer. Vai precisar de remédio? Talvez não. Agora, esteja disposto a se transformar e fazer de você a melhor versão de você de todos os tempos. Vamos juntos nessa jornada de autodescoberta? Faça sua inscrição e transforme sua vida hoje mesmo.